Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo desta série de 10 episódios. Estamos no 4º episódio e hoje vai ser dedicado a grupos informais. Como é que um grupo informal pode ajudar-te a começar a pedalar e a fazer disto um verdadeiro prazer e uma boa experiência? Hoje o tema então são grupos informais. O que é um grupo informal? Um grupo informal é um conjunto de amigos, de pessoas que se conheceram e que se juntam, na maior parte dos casos, com uma periodicidade mensal ao fundo da rua, na rotunda da vila, no café do Quincas, sei lá, pode ser qualquer ponto de encontro. Mas, atualmente, e sempre existiram muitos destes grupos. O interesse em comum, obviamente, é a bicicleta e é para isso que eles se reúnem. Pessoas de diversos estratos sociais, pessoas de diversas profissões, juntam-se simplesmente ali para, em grupo, desfrutarem de umas horas de ciclismo e depois cada um vai para a sua casa. Eu próprio cheguei a fazer parte de um grupo desses. Numa altura em que eu só queria era coisa e vinho verde, fiz parte de um grupo desses. Era os Sem Norte e juntávamos aqui em Matosinhos no Padrão da Légua. O próprio local do ponto de encontro fazia parte do logotipo Sem Norte e depois tínhamos as coordenadas de onde nós nos encontrávamos. Epá, é aquelas picuinhices, porque depois os grupos gostam de ter este tipo de nomes. No nosso caso era os Sem Norte, aos Sem Medo, aos... Eu acho que há mesmo. Aos sem stress, aos sem pressa, aos sem cu, aos cu na lama, aos isto. Muitos destes grupos depois dão lugar a clubes verdadeiramente organizados, mas na maior parte dos casos todos eles começaram por isto. Apenas um grupo de gajos que queriam dar umas voltas de bicicleta e começaram a marcar, olha, às 9 ao domingo, no Café da Quincas, saímos e depois lá decide para onde é que nós vamos. Estes grupos têm sempre também um líder informal, uma espécie de presidente. É o gajo que movimenta mais ali as coisas e acaba por ser o maior influenciador que determina por onde é que se vai, quando é que se vai. É a pessoa que tem a voz da ação. Quando tem mais que um líder informal, por norma dá merda. Possivelmente tu que começaste a pedalar já passaste por muitos destes grupos e pensas assim, ok Pedro, como é que eu entro em contacto com esses grupos? Pois, aí é que estava também o problema. É que antigamente, há uns anos atrás, havia uma plataforma, que eu já falei algumas vezes dela aqui no canal e não me apetece falar mais, em que ajudava imenso, o próprio grupo que eu tive foi criado nessa plataforma, onde, por exemplo, tu eras do Norte e ias Norte, Porto, Porto, ora bem, no Porto, em Matosinhos quantos grupos é que há a pedalar? E os grupos estavam lá, apresentavam-se. E era muito fácil tu entrares ali e dizeres olá, eu sou o Joninhas, comecei a pedalar, será que dá para dar uma volta com vocês? E o pessoal recebia-te e dizia-te, olha, claro que sim, aparece. E tu ali percebias muito a dinâmica desse grupo. E sobre a dinâmica vou falar já um bocadinho mais à frente, porque a dinâmica do grupo pode muito bem determinar se vai ser uma boa experiência para ti ou uma péssima experiência para ti. E é bom que tu a percebas. Atualmente, entrar num grupo desses já não é assim tão fácil quanto isso. Isto porque as redes sociais são uma caca e porque os grupos acabam por ser muito mais fechados. E mais fechados como? É o grupo de familiares, que se juntam mais o cunhado e o amigo do cunhado, é o grupo lá da fábrica, é o grupo lá do escritório. E como é que um gajo entra naquele grupo já tão coeso, ali um bocado à penetra? Ora bem, a sugestão que eu dou é, se for um grupo que se junte perto da tua casa, por exemplo, não perdes absolutamente nada em um domingo de manhã, um sábado de manhã, quando eles se juntem, em passar lá, de mãos nos bolsos, como quem não quer a coisa, e dizer ó pessoal, eu também pedalo, será que dá para um dia destes eu me juntar a vocês? E logo aí tu vais ver a recepção das pessoas. E é claro que depois, por esse feeling, não perdes nada em ir dar uma volta por ele. Ou se realmente achares que vale a pena ir dar uma volta com eles. Ou não. Há também uma outra situação, que é andares no Facebook, se bem que é uma porcaria para pesquisas, é mesmo muito, muito mau, mas às vezes funciona. Tu percebes este grupo, aquele grupo, perto da tua zona, na tua região, e se andares lá a alguém desse grupo e perguntares, pessoal, convém perguntar sempre. Não é aparecer lá assim caído do nada, de, eu venho andar com vocês. Não, perguntem. Ser acolhido de alguma forma cai sempre bem. Mas em que é que esses grupos podem adicionar valor às tuas voltas? E é aqui que fica a coisa interessante. Ponto número 1. Tu assumis um compromisso com alguém ou sentis que tens um compromisso. Por exemplo, comigo sempre foi muito importante.
E eu, quando quero realmente ir sair, eu assumo um compromisso com alguém. Por norma é com um amigo, com um atleta, com um conhecido. Porque sei que se essa pessoa estiver à minha espera às 7 ou às 8 da manhã, aí eu vou-me levantar certinho, direitinho. Em segundo, efetivamente é porque dá muito mais prazer pedalar em grupo. E aqui, obviamente que vai haver alguém aí desse lado que vai dizer eu gosto de pedalar sozinho. Ok, eu também, quando saio para fazer estrada, gosto de levar uma ou duas pessoas e o resto na minha vidinha sozinho, porque quero parar onde me apetece, ir para onde me apetece, mas para a maioria das pessoas o estar em grupo é, sem sombra de dúvidas, um elemento muito mais motivador. Terceira situação em relação aos grupos. Eles já conhecem a zona, eles conhecem as estradas, eles conhecem os sítios. Tu que estás a começar, não conheces porra, ou achas que conheces. E eles vão-te mostrar as estradas de uma forma completamente diferente, de acordo com a experiência que eles já têm. Se calhar vão-te mostrar os mesmos sítios, mas de uma forma diferente. Se calhar, por exemplo, no caso do BTT, vais para os trilhos, que até já lá passaste sozinho, mas em grupo vais tirar muito mais prazer daquilo, porque vais fazer uma descida mais à vontade, vais fazer uma subida de uma forma diferente, sei lá, coisa assim do género. E depois também há aquelas que são as primeiras saídas para fora da tua zona de conforto. Porque, sem sombra de dúvidas, que teres um grupeto vai-te também ajudar a evoluir, porque vais encontrar lá alguém que ande, se calhar, um bocadinho mais do que tu, que saiba um bocadinho mais do que tu, e essa questão da mímica, do imitar os outros, tem muita coisa negativa, mas eu defendo que tem mais de positivo do que tem de negativo. E isso é importante. Aquela rodinha que anda mais do que tu e tu vais esforçar um bocadinho mais para ir atrás deles. Se tu estás habituado a fazer 30 km, eles já fazem 40 e tu vais atrás deles, isto no caso do BTT. No caso da estrada, se o máximo que tu fizeste foi abaixo dos 3 dígitos, eles se calhar já começam a fazer acima dos 3 dígitos e tu vais atrás deles, é claro que as primeiras vezes vai ser uma castada do caraças, mas vais perceber em pouco tempo que o prazer da superação e das horas que passam em cima da bicicleta, sem sombra de dúvida, que compensam essa castada. Agora entramos aqui na tal questão da dinâmica do grupo, e isto é mesmo muito, muito importante. Eu falo muitas vezes grupos de estrada, grupos de BTT, sem querer prejudicar um ou prejudicar o outro, mas a verdade é que, por experiência, por centenas de feedbacks, a dinâmica dos grupos de BTT são completamente diferentes da dinâmica dos grupos de estrada. Os grupos de ciclismo de estrada estão muito mais orientados para a performance. Quilómetros, médias, FTPs, mesmo que não percebam a ponta de um corno do que estão a dizer, mas é um vocabulário muito próprio. Comunica-se ali em FTPs, em watts por quilo, em cadências, em rotações, em quilómetros. E tu, se calhar, não é isso que estás à procura. Na maior parte dos casos, a dinâmica dos grupos de BTT é vamos até o tasco mais próximo. Vamos fazer 20 km e 3 paragens em tascos. É claro que há também quem não goste disto. Eu estou aqui já a dar um absoluto exagero. Mas, enquanto que a estrada é muito mais orientada para a performance, no BTT está muito mais orientado para a diversão. E também levas umas cacetadas. Porque não estamos a dizer que, e não estou a dizer que aquilo é fácil. Mas a maneira como as pessoas te acolhem e te envolvem na experiência, e é por aí que eu quero ir, é que no BTT talvez esteja muito mais orientado para a questão da diversão, há um obstáculo, há sempre um artista que vai na frente e que sabe mais, então leva uma câmara, filma, para ver se alguém caiu, e se alguém cai, sem se magoarem muito, mas aquelas coisas, aquelas brincadeiras, as subidas técnicas onde param todos lá em cima a ver quem desmonta e esse tipo de situações, os tascos que há no meio do monte, muito mais por causa da envolvência da natureza. E na estrada já não é tanto assim. Eu costumo usar um termo, uma brincadeira que define as duas situações, que é, no BTT vamos ver quem é que cai, e na estrada, quando aparece o gajo novo, vamos pregar o gajo à cruz. Obviamente que existem exceções, está bem? Mas eu falo de uma maioria. E, portanto, percebes que, afinal de contas, que dinâmica é que tu queres, é muito importante para ser uma boa experiência para ti. Se tu és um praticante que, afinal de contas, queres evoluir e queres levar no corpo, então, se calhar, um grupo de estrada encaixa-se melhor no teu perfil. Mas se és um praticante que ainda está muito verde, só queres desfrutar da bicicleta e que não te lixem a cabeça, muito provavelmente é um grupo de BTT que estás à procura. Há montes deles por aí. Quer de uns, quer de outros. Há montes deles por aí. O problema está precisamente em penetrar nos grupos, como eu falava há pouco tempo, porque são tais grupos assim, hoje em dia são um bocadinho fechados. Estes grupos informais são, sem sombra de dúvidas, para mim, os grandes
mentores do ciclismo, os grandes impulsionadores do ciclismo, apenas porque sim, porque fazem questão de trazer mais um amigo, de levar mais alguém, de conseguir desencaminhar mais alguém para praticar ciclismo, são eles os verdadeiros impulsionadores do ciclismo. Quer os que estão na estrada mais à procura de performance, quer os que estão no BTT simplesmente a filmar mais um tombo, são os grupos informais de BTT os responsáveis e a quem pertence o mérito do fantástico mundo de ciclismo que nós vivemos hoje em dia. E, portanto, a todos eles, a todos vocês que me vêm por aí, pá, muitos parabéns e continuem o vosso trabalho de pôr mais um gordo a pedalar. Para que esse gordo, daqui por um ano, seja um gajo fininho a pôr mais gordos a pedalar. Para fazer mais gajos fininhos. E depois esses gajos fininhos põem mais gordos a pedalar. E por aí fora. E é assim que funciona o ciclo. Portanto, seja na estrada, no BTT, no gravel, nas e-bikes, meus caros, desfrutem, divirtam-se e eu volto no próximo vídeo com mais informações para quem quer começar a pedalar. Eu por hoje fui.